Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, galera, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Verônica. Bom dia, flor do dia. Tá bem? Tá disposta? Boa e bonita. É sexta-feira, né, gata? Ai, sextou, né? Graças a Deus, esse final de semana não tô de plantão. Sexta-feira eu vou contar, né? Nós temos um convidado aqui, não podia nem falar isso, mas talvez ele com a Duna da mesma opinião que eu. Vou tomar uma pequena taça de vinho hoje só pra relaxar, pra descansar. Ah, eu não vou tomar só uma taça, não. Não, diante do convidado você fala que é só desculpa. uma. Então é só umazinha. Longe dele você fala que é mais de uma, pode ser? Tá bom. Gente, eu tenho super orgulho e honra de receber aqui no Papo Calcinha hoje. Eu até falei com ele assim, que eu olhava ele na rua, eu já conheço ele há muito tempo. A gente não se fala, né? Uhum. Porque às vezes você conhece a pessoa, cumprimenta, mas você não para ali pra conversar, né? Não dá tempo. E assim, eu fiquei assim... Nossa, eu fiquei... Boca aberta, assim, a palavra assim, fiquei até envaidecida de trazê-lo aqui pelo currículo dele, Verônica. Porque vendo, trabalhando, né, na simplicidade do dia a dia, a gente não pensa que a pessoa tem uma bagagem desse tanto. Eu quero até que ele fale aqui dessa bagagem, desse currículo dele maravilhoso, que é o Dr. Bruno Pauliani Barros. Bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar com vocês aqui no Papo Calcinha. O prazer é todo nosso te receber aqui, viu? Sempre muito bem recebido aqui, então só alegria. Olha, o Bruno, você é muito modesto, eu já vi, viu? Fica muito quietinho, mas você tem um currículo invejável aqui. Eu quero que você fale um pouco disso pra mim. Da hora, um prazer sempre estar falando com vocês. Então, eu sou mestre em Fisiologia do Exercício, na linha de sinalização celular, na via da insulina. Sou doutor em Neurociências, né? Terminei o doutorado agora, vai fazer um ano já que eu terminei. Trabalhando muito com biomarcadores, com neurotransmissores e sempre vinculado com exercício físico. Tenho muitas especialidades também, fiz especialização em Fisiologia do Exercício, em Medicina do Sono, exercício para grupos especiais, que eu gosto de trabalhar muito também. Em biomecânica, em cinesiologia. Então, eu costumo falar que eu já estudei bastante na vida já. Tá vendo? Nossa eu tô pensando senhora. que eu tô estudando muito. É, minha filha, você tá ficando pra trás, Tapa. né? E ainda coordena duas academias Sim, em Rio Verde, sim. né? Sou Ainda tem. E é pai? Pai, avô. Avô? Não. Que não tem isso? Nós condição, somos da não. mesma idade, você já é avô. A Laurinha tem 6 anos. Eu fui pai muito jovem, né? É Fui pai bem mesmo? jovem. E minha filha, minha mais velha, tem 26 para 27 anos. Meu mais novo tem 18, o Gente, Arthur. A Lara tem 26 para 27. Eu tenho a netinha, a Laurinha, tem 6 anos. Gente, olha pra você ver que assim, né? Eu falo assim, o que acontece na vida da gente não atrapalha quando você tem um objetivo. Justamente. O objetivo seu Com realmente família, era com filhos e Nunca estudando, parei de fazendo estudar. doutorado agora. né? E você conseguiu realmente, Justamente. né? Almejar seu objetivo. Perfeito. E nos atender Eu perfeitamente. acho que era o incentivo que eu precisava pra hoje. Aí, ó, viu? eu Acabou, tô- né? não. Já chegou reclamando, ai, tô fazendo especialização, não sei o quê, não sei o quê. Mais Aí, ó, minha uma, filha é um exemplo, né? Agora eu vou bem feliz pra minha aula. Agora. Vai mesmo, porque é muito bom estudar, né? O estudo, ele nos leva a outros caminhos, né? Ele Sim. leva para outros patamares, isso é muito importante. Quando a gente conhece pessoas, né? Você conhece outras linhas de pesquisa. Eu costumo falar que eu fui tão feliz no meu doutorado. Eu fiz o mestrado em Fisiologia do Exercício. Já trabalhava com exercício. Minha formação é educação física, sou formado em educação física, aqui pela UniRV. Sou egresso, sou professor hoje na UniRV desde 2012. Então, sou muito feliz, trabalho muito na minha área, né? E eu costumo falar que o doutorado em neurociência, quando eu me ingressei no doutorado, aí você não tem aquela opção. Você entra no doutorado lá no PPG, mas você não tem a opção de você escolher a linha de pesquisa. Na realidade, você tem um orientador que vai pegar seu currículo ali. E eu me lembro que eu queria trabalhar com dano tecidual. Eu já conhecia o orientador e tudo mais. Fiz o mestrado e o doutorado na mesma instituição, na Unesc de Santa Catarina. E eu queria trabalhar com dano tecidual. E aí, a minha orientadora, que eu fiz o doutorado, ela viu meu currículo. Aí tinha lá, trabalhava com parte comportamental, medicina do sono. Fiz pós-graduação em medicina do sono pela USP. E ela viu lá, falou, não, você vem pro meu laboratório. E eu vi lá que era parte de neurociência. Falei, poxa vida. Você pensou, não é? Eu não tô sabendo nada dessa área. Tô sabendo nada dessa área, eu tô... Nossa, como vai ser? E eu me apaixonei pela área, foi perfeito. Foi um doutorado, assim, que eu aproveitei 100%. Minha tese ficou muito boa, ficou com mais de 300 páginas. Foi bem bacana, vamos publicar o livro agora da tese.
Então ficou muito bom, um impacto grande na comunidade, que nós fizemos com pessoas com bipolaridade e depressão, com marcadores sanguíneos, para melhorar o diagnóstico das pessoas com depressão e com a bipolaridade. Então foi de grande impacto, sabe, para a sociedade, foi muito bacana. Eu entrei assim de cabeça no meu doutorado, e na hora que eu terminei, falei, poxa, já terminei, como passou rápido, né? Terminei um pouquinho antes, né, quando a gente conseguiu adiantar. Minha orientadora, graças a Deus, fala que foi um anjo nisso, que ela era aquela pessoa que você chegava e ela fazia a coisa acontecer. Eu lembro quando eu cheguei, quando eu tive o primeiro contato com ela, ela falou pra mim assim: olha, nós vamos fazer o esqueleto da sua qualificação. Aí ela falou, eu falei pra ela, se Deus quiser. Ela falou assim, não, depende de você, vambora, vamos fazer. Então ela era muito ágil e muito inteligente, no laboratório perfeito. E te estimula, né, Bruno? Estimula justamente a você fazer, a você correr atrás. E deu super certo, foi perfeito. Olha aí, gente. Nossa. E, doutor Bruno, nós vamos falar de um assunto hoje ligado a isso, a neurociência. Sobre o que vamos falar hoje? Sim, nós vamos falar sobre neurociência e sobre exercício físico. Nós vamos vincular a neurociência com o exercício, tem tudo a ver. É de grande valia para as pessoas que... hoje, para a comunidade em geral. Hoje, se a gente for pensar bem, a maioria de nós temos problemas com sono, nós temos problema com ansiedade, com depressão. As doenças da mente, do cérebro, hoje estão praticamente atingindo quase 100% da população. E nós vamos falar o que o exercício pode fazer com essas pessoas e o que pode fazer para prevenir também esses problemas. Você falou aqui para mim, antes de eu entrar no intervalo, que você trouxe, na verdade, umas pesquisas. A gente conversando aqui nesse intervalo, e eu falei para você o seguinte, que eu acredito que hoje as pessoas no geral, a população no geral, ela tem mais consciência de que precisa praticar uma atividade física. E aí você trouxe os dados, eu queria que você falasse aqui pra gente no ar. Ah, perfeito. Hoje as pessoas vêm buscando mais o exercício físico, eu acompanho muito esses dados, principalmente a nível Rio Verde, Goiás, Brasil. Rio Verde hoje, as pessoas que fazem exercício físico programado, sistematizado, que são academias de musculação, crossfit, futsal, futebol, que são todos programados, que tem as escolinhas, que tem as academias, os grupos de corrida, que hoje estão muito fortes, né? Os grupos de pedal. Hoje, Rio Verde está por volta de 20% da população está em atividade física. Isso frequente, é bom, né? Isso é ótimo. Hoje a média brasileira é de 12% das cidades. Então nós estamos além. Estamos além. Rio Verde está muito bem em termos de atividade física, de exercício. Claro que algumas cidades aí são de ponta, igual Rio de Janeiro, algumas cidades aí tem uma média muito alta, mas tudo proporciona, né? Mas Rio Verde está muito bem com o exercício, as pessoas estão praticando mais, as academias estão lotadas. É verdade. E deve procurar mesmo. A musculação, até abordar esse tema até um pouco mais à frente do programa, mas já começando a falar agora, a musculação hoje, até que se prove o contrário, é o melhor exercício que existe. Mesmo? É o exercício resistido. Vamos colocar um termo melhor, que senão o pessoal do CrossFit depois me mata. O exercício resistido. Tudo que você faz contra a resistência, ele é o melhor exercício que existe. Até que se prove o contrário, é o melhor. Então, a musculação, por que eu falo que a musculação é a melhor? Você consegue dosar. Você consegue dosar carga. Você consegue dosar... Ah, tá muito difícil, você reduz carga. Tá muito fácil, você aumenta a carga. Então, você consegue ir superando os seus limites. E isso faz com que você gere adaptações fisiológicas cada vez maiores no seu corpo. Todo mundo que vem aqui, até te falei que todo profissional de medicina que vem fala que hoje o pilar da prevenção para qualquer tipo de doença é atividade física e alimentação. E atividade física no topo da pirâmide. Você concorda com isso? Concordo totalmente. Eu não só concordo, como a mudança que... Eu acho, tenho certeza que uma das mudanças que está tendo no exercício físico, hoje a nível Brasil, mundo, Rio Verde, é por esse motivo. Todos os médicos de todas as especialidades, a primeira coisa que ele fala é exercício físico. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Alguns amigos que são médicos, oncologistas, eles, mesmo que a pessoa esteja com câncer, esteja sofrendo lá com quimioterapia, talvez até... Eu tive 2 casos agora de pacientes em fase terminal. Eles passaram para fazer musculação. Mesmo? Tive um amigo meu, muito querido, ele já veio a falecer, mas o médico, ele quando fez a primeira cirurgia para retirada de tumor e depois entrou com a quimioterapia, o médico falou, olha, musculação, para quê? Para aumentar músculo. E gerou um pouco mais de longevidade. E ele falava para mim, Bruno, eu preciso pelo menos um pouco mais para conviver um pouquinho com a minha neta. E ele conseguiu um pouco mais de longevidade, porque ele aumentou massa muscular. Massa muscular é vida.
E outra coisa, libera, não sei, né, se eu tô certa ou não, mas libera aquele hormônio maravilhoso na gente, sim, não é com verdade? certeza. É quando você sai dali, eu falo assim, que eu sempre malho às 6 da manhã, 5h30 às 6 da manhã. E aí meu esposo sempre me questiona, fala assim, você não precisa disso, né? Vai mais tarde. Mas aquilo ali... Ele faz um bem. É a disposição do dia. Não, é Endorfina, como né? se eu saísse dali, Bruno, pronta pra guerra. Pra guerra. Não é verdade? Justamente. Essa liberação de hormônios, ela é muito importante. O exercício físico é o que mais faz esse tipo de liberação de hormônios. Além dos paratormônios, hormônios da tireoide, os hormônios do cérebro, regulação de neurotransmissores. Regulação de BDNF hoje é muito importante a nível cerebral. É o que você falou, Bia. Você termina o exercício físico, parece que você tá pronto para qualquer coisa, te gera aquela sensação de prazer. É isso. É um tônico, falando a nível cerebral, é um tônico que vai regenerar seu cérebro na hora que você tá fazendo, no momento que você tá fazendo e depois que você termina o exercício físico também. Então é comprovado isso. Não, e a gente pensa que é um simples exercício físico, Não é, né? Não Não é. é. Muda totalmente a Eu vou vida. até voltar aqui um pouquinho da musculação. Você falando aqui que você falou que a musculação, ela tá no top do top. Não vou entrar no intervalo não, meu bem. Vou conversar. Adoro aqui. Ó, você falou da musculação. É importante, assim, porque tem gente que não gosta. Não é verdade? Verdade. Porque Eu, acaba por exemplo, sendo não maçante. gosto. Por exemplo, às vezes é maçante, você vai ali, são os mesmos aparelhos, você faz aquela repetição semanal e tudo. Mesmo você fazendo outra atividade, é importante, pelo menos 2, 3 vezes na semana, você aderir à musculação ou não? Isso também é uma pergunta muito, muito bacana, que todo mundo me pergunta sobre isso. Eu faço só caminhada, eu faço só bike, eu faço só spinning, faço só jump, só essas aulas coletivas. Elas são muito boas, mas justamente aí a gente pede pelo menos 2 vezes por semana fazer a musculação. Porque hoje, o tônus muscular, o aumento de massa muscular, ele é extremamente importante. Porque nós passamos dos 25 anos, nós já entramos no estado de sarcopenia. Nós começamos já a reduzir massa muscular. E quem que vai segurar essa massa muscular ou aumentar ela? É o exercício resistido, é a musculação. Então, musculação é vida. Então, quando você aumenta músculo, você aumenta o número de capilares, você aumenta o número de mitocôndrias, você aumenta a quantidade de sangue no seu corpo, você aumenta a vida dentro do seu corpo. Gente, olha aí, você falando isso, realmente nós temos que prevenir, né? Eu, graças a Deus, estou falando com categoria, vou de 6 a 7 vezes na semana. Perfeito. Viu, Verônica? Olha aí. Isso é o ideal, é isso aí. E eu notei, doutor Bruno, que assim, depois que você chega numa certa idade, por exemplo, eu já tenho mais de 40, parece que a tendência é diminuir. Eu já sou magra, né? Assim, a minha natureza, a minha genética já é magra. Mas parece que aí você vai diminuindo aquela massa magra, né? Para você conseguir um resultado, ele é muito mais difícil. Justamente. Não é mesmo? Justamente. Parece que com a idade vai ficando tudo muito Vai mais ficando difícil. tudo mais difícil. E aumenta a densidade óssea, também é importante falar também. Toda vez que nós fazemos exercício, principalmente o resistido, ele aumenta a densitometria óssea. Principalmente para mulher, depois que entra na menopausa, isso é muito sério, muito importante. Toda mulher, ela deve prevenir, principalmente período ali que vai entrar na menopausa. O ideal é começar cedo. Mas é intensificar a musculação, período pré-menopausa e pós-menopausa. Porque ela vai aumentar a quantidade de cálcio que vai vir fazer aquele osso ficar mais denso. Porque quando entra na menopausa, os paratormônios param de funcionar e aí ela perde densidade óssea. Por isso que a maioria das mulheres, depois de uma certa idade, vem com os problemas ósseos. Né? Ela vem com todo o problema, perca de massa óssea e vai gerando problema. E depois, no futuro, vem queda, fratura, aí fica debilitação, acamado. E aí Tal da começa. mulher, vou te falar, doutor Bruno. Sofre, Não né? dá nada, Sofre. viu? Por Olha, isso que eu falo que na próxima vida eu quero ser homem e ser pai. Sofre. viu? Olha, gente, fiquem ligadinhos. Hoje, nessa sexta-feira, nós estamos aqui com o doutor Bruno Barros. Gente, ele tá falando pra gente, na verdade, ele vai começar agora com um tema diferente. Porque nem deu tempo. Nós enchemos ele de pergunta aqui, muito didático, mas nós vamos começar com um tema muito interessante, que é a neurociência. Neurociência relacionada à educação física, né? Ao exercício físico. Então, vocês fiquem ligadinhos aí, que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos com um programa aqui maravilhoso com o doutor Bruno Barros, falando um pouco pra gente aí sobre neurociência e educação física. Qual que é a ligação? Vai contar pra gente já, não é verdade, Verônica? Sim, porque, gente, eu tô aqui, viu? A Bia não deixou eu falar no outro bloco, mas eu tô aqui ainda.
Doutor Bruno, então conta pra nós, o que é a neurociência e por que ela se relaciona à educação física? Bom, a neurociência, ela trabalha com todos os aspectos voltados para marcadores, para biomarcadores cerebrais, que fazem suas ativações, ou seja, ativações de hormônios e ativações de neuronal, que vai fazer a recomposição dos neurônios, a criação de novos neurônios. Então ela faz toda a parte saudável do cérebro e também trata das doenças do cérebro também. E o exercício físico, ele vem muito em contrapartida com a neurociência. Porque o exercício físico, ele é um regulador de hormônios. E regula também neurotransmissores. Como, por exemplo, os GABAérgicos, colinérgicos. O exercício físico, ele faz essa regulagem. Tanto para subir como para descer. Ou seja, mas ele sempre regula para que o cérebro esteja bem. Para que o cérebro faça aquele descanso, aquela reconstituição depois de um dia, depois de que ele passe por um certo estresse, uma noite mal dormida. O exercício consegue fazer esse reajuste cerebral, né? A grosso modo falando. Claro que são muitos detalhes, são muitas coisas que são envolvidas, né? Posso ir, então? Claro. Você falando da neurociência, você falou que fez o doutorado, inclusive, assim, é uma área que era desconhecida para você, mas quando você chegou e foi abordado, você se encantou, né, pela área, né? Como que você ajuda? Como que esse doutorado, como que essa área que entrou na sua vida mudou o seu cotidiano de profissional no dia a dia e como é que você consegue ajudar as pessoas? Ah, perfeito sua pergunta, Bia. E eu não tinha essa noção de quanto que a neurociência ela tinha um impacto nas pessoas. E hoje eu consigo perceber que a maioria das pessoas está tendo impacto pela neurociência, que são as doenças do cérebro, que é a depressão, a bipolaridade e outras doenças também, até mesmo as doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson também. São todas doenças que são degenerativas do cérebro. Então, o impacto é muito grande e eu percebi que a maioria das pessoas precisam dessa ajuda, né? Quando a gente fala de neurociência, não está falando de psicólogo, de psiquiatra, não só isso. O neurocientista, ele faz pesquisas em cima de marcadores cerebrais para tentar melhorar o diagnóstico. Então, ele começa com pesquisa e chega na ponta, ele chega na população. Como, por exemplo, eu trabalhei com bipolaridade e depressão, para melhorar o diagnóstico, que hoje o diagnóstico de bipolaridade e depressão, ele é muito parecido. Então, talvez a pessoa tá tratando de bipolaridade tem 10 anos e tem depressão e vice-versa. Às vezes os dois? Às vezes os dois, que acontece muito, a maioria. Eu tive muitos pacientes lá que nós usamos para pesquisa, que tinham as dois. Que quando você fechava o diagnóstico, que é complicado, tinha já depressão e a ansiedade. E estava tratando só um. Isso, e a bipolaridade, justamente. Então, o exercício físico, ele vem muito em contrapartida para isso. Ele ajuda muito a neurociência. Porque ele é um regulador ativo. Quando nós falamos de exercício, que eu falei aqui do exercício resistido, mas é geral, quando a gente pensa um grupo de idosos, por exemplo, o idoso ele tem muito problema voltado para cérebro, porque além de tudo, além dele estar desgastado, ele normalmente a depressão é mais acentuada, normalmente ele tem um processo de ansiedade muito alto e a socialização para ele que tá faltando, ali já tá mais encostado, já parou de trabalhar. Já tá em casa. Né? Já tá em casa. Então a socialização é extremamente importante. Agora imagina a socialização de idosos com exercício físico. O quanto isso é importante. E isso vem mudando a realidade na nossa cidade, e no Brasil inteiro. Isso vem tendo essa mudança, vem a importância. E as pessoas hoje estão vivendo mais. E elas vivem mais justamente também pelo motivo de exercício físico e neurociência, melhorando cada vez mais a saúde do cérebro e a saúde do corpo. Aquela velha história, né? Mente sã, corpo sã, né? E as pessoas falam, até vi uma reportagem outro dia, eu gosto muito de ver sobre isso, trabalhei muito com idoso, fala que essa socialização ela é extremamente importante até para prolongar a vida do idoso. Isso é verdade? É verdade. Neurociência, assim, ela comprova isso, não? Comprova sim. Porque, para começar, até algumas décadas, poucas décadas atrás, acreditava-se que a neurogênese não era capaz. O que é a neurogênese? Aumentar neurônios novos. Acreditava-se que a gente nascia com a quantidade de neurônios e eles iam morrendo com o tempo. Ia ficar com perdas. Justamente perdas. Ia perdendo e ia acabando. E hoje sabe-se que existe, que a neurogênese é capaz, que nós aumentamos quantidade de neurônios. Por isso que nós somos instruídos a ler mais, a buscar coisas novas, Justamente, a ler mais, buscar coisas novas, sempre tá lendo, isso é muito importante. Chama plasticidade neural. É a capacidade que nós temos de aprender coisas novas, chama plasticidade neural. Isso é da neurociência e trabalha muito sobre isso.
Doutor Bruno, e tem algum exercício em específico, por exemplo, assim, eu quero melhorar essa condição minha cerebral, que eu tô com algum problema. Tem algum exercício específico ou só uma caminhada e a musculação já resolve? Perfeito, ótima a sua pergunta. Através da avaliação que a gente faz, normalmente você faz uma anamnese, você começa a conversar com essa pessoa. Então, aí você vai vendo as tendências que essa pessoa já gosta. Eu gosto de fazer caminhada. Então, o que vai ser o principal dela? A caminhada. Claro que sempre você vai indicar o exercício resistido. Mas ela gosta da caminhada, ela vai fazer a caminhada. Rio Verde hoje é muito bem servido disso. Sim, nós temos vários parques maravilhosos, né? Então, se já coloca, ele vai inserir naquele grupo ali que tá fazendo aquela caminhada. Que a Bia tava falando de horário aqui, que gosta de treinar de madrugada e tudo mais. Aí eu vou fazer uma pergunta seguinte. Tem quantos anos que você treina, Bia? No mesmo local? Na mesma academia? Menino, tem muito tempo, acho que já tem uns 8, 10 Perfeito. anos. Mas Agora, eu criei um vínculo, uma rede de amigos. Isso que eu ia falar. Você já criou o vínculo com o seu horário. Eu Aí chega lá, são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. E quando chega uma pessoa diferente, o que vocês fazem? Com o tempo, vocês vão inseri-la naquele grupo. Então, imagina o quanto isso é bom pra pessoa. Eu tô em trabalho com academia já tem 25 anos. Então, assim, eu vejo isso acontecer. E isso é fantástico. Aquela pessoa que já está naquele grupo, vem uma pessoa nova, ela vai ser inserida naquele grupo. Então, ela já tem aquele grupo dela que ela participa da academia. Né? Ela acolhe. Então, aí vai vincular o exercício com a socialização naquele grupo. E a mesma coisa são os grupos de corrida, de caminhar. Rio Verde é maravilhoso nesse ponto aí. Os grupos de corrida que nós temos aqui em Rio Verde hoje são muito bacana. Não, eu falo, desculpa até te interromper, Verônica, eu falo assim que a gente cria amigos. É uma outra família que você cria, Justamente. que é um ambiente de academia, não é verdade? Isso. Eu falo até negócios. Eu falo, você faz negócios hoje em dia na academia, você cria amigos, você cria vínculo para as pessoas para irem na sua casa, você encontra na rua. E aí, tudo bem, você sumiu, você sente a ausência falta, da pessoa. Você fala, Não você é não veio mesmo, ontem. doutor Bruno? Tem 2 dias que você não vem. É, Então, você cobra, não é? Isso é neurociência. Aham. Isso é neurociência. É você acolher o seu cérebro, estar feliz naquele momento. Aí o que acontece? Os marcadores cerebrais, eles vão entrar em ajuste. Vai falar e vai gerar prazer naquela atividade. Isso é muito importante. Olha aí, gente, falou o doutor Bruno Barros. Ele está aqui com a gente hoje, nesta sexta-feira, falando um pouco da ligação da neurociência com o exercício e a atividade física. Vocês fiquem ligadinhos que o papo tá super interessante e pertinente a todos. A gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com um papo super, super interessante com o doutor Bruno Barros, gente. Ele está falando um pouco pra gente sobre neurociência e atividade física. Qual que é a ligação? Quais que são os benefícios de conciliar aí, ó, a neurociência com a atividade, com o exercício físico? Você já tem pergunta, né, Verônica? Sim. Doutor Bruno, então, quais são os benefícios cognitivos que esse exercício físico diário traz às pessoas? Perfeito. Hoje o nosso cérebro ele tem uma capacidade, que é a capacidade de plasticidade. Isso é a capacidade que ele tem de aprender cada vez mais. E não só aprender. O exercício, na realidade, ele nos desafia. Então, ele nos desafia a cada vez você querer mais, você melhorar mais. E isso faz com que o seu cérebro gere adaptações. A partir do momento que ele começa a gerar adaptações, ele cria novas conexões. Então, você consegue aprender mais. Mas é só na escola, é só lendo, só estudando que eu vou aprender? Não. Na realidade, é um conjunto. Por isso que a gente pede que as pessoas que estudam muito, que estão lá prestando vestibular, ou que são acadêmicos, estão no ensino médio, qualquer atividade que ele esteja fazendo de estudo, com o exercício, potencializa. Porque o exercício nos desafia, gera adaptações neurais que vão fazer com que você aprenda com mais facilidade. Hoje nós estamos vendo muito esses casos, as crianças com TDAH, com autismo. E todo mundo, os médicos todos indicando o exercício físico. Muito importante. Vai gerar desafios na vida dele, vai gerar disciplina com o horário, disciplina com o exercício. E isso faz com que eles gerem uma grande melhora. Então, melhora a memória. Melhora o aprendizado também. Sim. Porque eu tava vendo uma reportagem ontem mesmo, falando assim, gente, trate o exercício físico como um compromisso seu. Você não tem que trabalhar todos os dias, então coloque um horário, pense que você está indo pro seu serviço. Que se você não for, você não vai gerar lucros, né? Então coloque isso dessa forma. As pessoas têm que ter esse pensamento. Foi muito boa a sua colocação. As pessoas têm que ter um pensamento assim, exercício 3 vezes por semana. Não, gente, o exercício, o ideal, você tem que comer, você tem que dormir e você tem que fazer exercício. O ideal seria os 7 vezes por semana, todo dia. Sim, todos os dias. O ideal, Dias, sim. da mesma É o padrão. forma. Sim. Seria o padrão. Eu tô cansado no sábado, vai fazer uma caminhada então.
então. Aham. Vai fazer um passeio no parque, vai. O ideal é que seja 7 vezes por semana. Você Isso tem aí. que movimentar, você Tem que come, você movimentar. movimenta, Justamente, então. você come, você movimenta. Você vai dormir melhor, você vai ter o prazer, talvez, até de... eu não posso comer, talvez tá com dificuldade, porque ganha peso, eu queria comer um doce. Vai fazer exercício físico, você vai ter mais qualidade na sua alimentação. Você vai ter o privilégio, final de semana, poder comer alguma coisa que você, talvez, não tá podendo comer. Né? E sem, né? Sem peso de aquele consciência. O diabético, eu costumo falar muito pros diabéticos isso. Fala assim, olha, meu diabetes tá descontrolado. Vai fazer exercício. Mas queria tanto comer um pão de queijo. Meu sonho é comer uma pamonha, alguma coisa assim. Vai fazer exercício físico, que você controla essa diabetes, você vai poder comer. Então, você leva essa qualidade de vida pra pessoa. Você falou aqui que melhora muito a memória e a concentração. Sim. Acredito fielmente nisso. E eu vi também que aumenta muito a criatividade e o raciocínio lógico. Você falando dos estudantes aqui, os vestibulantes, quem está prestando concurso, isso é realmente comprovado ou não? Comprovado cientificamente, regulação de neurotransmissores, isso é regulado. Para vocês terem noção, na universidade, tem a Academia Escola da UniRV. Sim. E adere muito, sabe? Os acadêmicos, eles treinam bastante, fazem muita musculação. Os alunos de medicina é o percentual maior que praticam exercícios físicos na Academia Escola. São os mais assíduos, São os mais então. assíduos, são os alunos de medicina. Claro que todos participam, todos os cursos, mas os alunos do curso de medicina são os que mais aderem ao exercício físico. Ou seja, eles estão lá dentro, sabem que precisa. E o curso é muito puxado, todo mundo sabe muito bem disso, né? E Muito aí puxado. já puxa também outro gancho, porque já diminui o estresse dele ali do dia a dia, não é verdade? E a ansiedade. Eu fico vendo os alunos do internato, que ficam, né, praticamente o tempo todo no ambiente hospitalar. Eles saem do internato e vão pra academia. Eles Pra trocam desestressar. Pra desestressar, justamente. Além de saber do benefício, eles vão lá pra desestressar. Isso é muito importante. Ô, doutor Bruno, continuando nesses benefícios aqui, só vou puxar o gancho um pouquinho, porque você falou das doenças, né, degenerativas aí. Nós tivemos aqui recentemente, né, a doutora Isadora Zaiden, né, que é neurologista, e ela falou dessa prevenção com exercício físico para doenças neurodegenerativas. Isso também é verdade? No seu estudo foi comprovado? Assim, você enfatizou isso também ou não? Também. É justamente a neurogênese, né? O exercício físico, ele causa neurogênese, porque a partir do momento que eu vou aumentar a massa muscular, o meu cérebro, ele tem que mandar novas informações para aquele grupo muscular que teve um crescimento. Então, ele começa a criar novas conexões de cérebro. Ele começa a criar novas conexões cérebro-músculo e vice-versa. Aí ele começa a criar novos neurônios jovens, que vão prevenir doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, a esclerose, né, que está muito presente aí hoje. Então, as pessoas têm que prevenir essas doenças com exercício físico, para que o cérebro tenha atividades novas. Isso é muito importante. E o engraçado é que a população ainda tem um tabu sobre isso, né? Por exemplo, tá com alguma doença ou está doente, Acha que não pode acha que ir, né? não, que tem que fazer o repouso, né? Aí não faz nenhuma caminhada. Pode ter o período de repouso mesmo, mas geralmente passou aquele período, tem que voltar ao exercício físico, né? Pra vocês terem noção, hoje está tão avançado a parte da medicina e vinculada com o exercício. Hoje, dependendo uma cirurgia de joelho hoje, o médico faz a cirurgia em um dia, no outro dia ele já pede para aquela pessoa fazer o exercício. A fisioterapia e a atividade com aquele. É verdade. Outro dia, talvez até no mesmo dia. Uhum. Talvez até no mesmo dia. Então, isso é muito importante. Hoje a pessoa, eu tô me sentindo doente, eu tô meio gripado. O ideal é que ela tente fazer com que esse exercício não perca a rotina dele. Diminua o volume, diminua a intensidade, mas não pare. Só se for alguma coisa, igual você falou, se for alguma coisa que obrigue ela a ter que ficar de repouso. Pelo contrário, o ideal é que ela não pare. Porque você para o exercício, só para vocês terem uma noção. Dentro de uma semana musculação, você já volta sofrendo muito depois com as dores musculares. Muito. 10 dias, 15 dias. Isso. Aí você já começa a ter um sofrimento para voltar. Aí você volta, já começa a sentir aquele monte de dor. Então, o ideal, não pare. Mesmo se você tiver com algum probleminha de doença, alguma coisa que não obriga você a ficar parado, não tem que ficar em repouso, vá pra academia. Faça menos tempo, faça menos carga. Vá lá fazer o seu exercício que você gosta, mas faça ele mais tranquilo. Mas não pare. Sem contar que o exercício físico aumenta demais a imunidade, né? Ele aumenta muito a imunidade, muito. E isso muito. comprovado também. Comprovado. Todo mundo fala aqui que isso é comprovado, Aumenta a imunidade né? mesmo, isso aí sem sombra de dúvida. Aí são aqueles atletas que não pega nenhuma gripe. Justamente. Mas porque são assíduos, né? Assíduos, atletas não só de musculação como de corrida ou outros desportos,
todos aumentam a imunidade. Ô, doutor Bruno, antes de eu entrar no intervalo, deixa eu te fazer uma pergunta até pessoal para o lado profissional. Você falou que está atuando já há mais de 20 anos. Sim. Nesta área, né? Qual foi a mudança maior que você viu aí durante todos esses anos? Olha, a mudança maior que eu vi, estou presente, acho que é Deus da infância. Eu trabalhei com lutas muitos anos, minha história mesmo? eu dei aula de taekwondo muitos anos em Rio Verde. E depois entrei na área de educação física, academia, sempre tive presente dentro de academias. Mas a grande mudança, principalmente nos hábitos das pessoas com o exercício, eu acho que de 10, 15 anos para cá, teve uma mudança muito grande na prática de exercício, principalmente vinculado a essa área dos profissionais da saúde estarem cada vez mais indicando. Nós tínhamos profissionais da saúde antigamente que falavam que não podia praticar exercício físico. Por isso você não pode fazer exercício. Você não pode fazer isso daquilo. daquilo. A Verônica falou que a população ainda tem esse tabu e os mais antigos ainda acreditam. Então, aí você pega um idoso, você chega um idoso lá de 82 anos, ele chega no consultório médico, o médico vai pedir para ele fazer exercício. E exercício resistido. Vai falar, você vai fazer exercício resistido, exercício contra o peso, nem que seja do próprio corpo, mas ele vai ter que fazer. Então você imagina, quem imaginava que um idoso, após os 80 anos, chegava num consultório médico e pedia pra fazer exercício físico? Não acontecia isso. Não acontecia isso não. Você tem que ficar repouso, remédio. Então hoje é o contrário. Hoje o exercício físico, ele vem retirando esses remédios. Remédio pra pressão arterial, pra hipertensão, remédio pra diabetes, remédio pra dormir. Então isso aí, o exercício, ele vem retirando esses remédios. Ele já contribui dessa forma, Já contribui né? dessa forma. Outra coisa também que eu quero te perguntar, que é uma coisa assim que eu pergunto para todos os profissionais que vêm aqui, foi o boom antes Covid e depois Covid. Perfeito. Deu uma... Eu acho que as pessoas conscientizaram mais, não conscientizaram ou não? O que você me fala? Eu acho que porque todo mundo ficou parado em casa, né? Começou a querer agir de alguma forma. Perfeito. O Covid também foi um divisor de água. Eu costumo falar, eu tenho uma palestra que eu faço, tem vários temas, mas um deles eu costumo falar sobre essa parte do exercício. E a gente começa falando que o ser humano só evolui pós-guerra. A gente pode pegar no contexto histórico nosso aí, que nós só evoluímos pós-guerra. E o Covid foi uma guerra, né? Sim, foi uma guerra que nós travamos, perdemos muitas pessoas, mas foi uma guerra que nós travamos. E nós evoluímos pós isso, né? Nós evoluímos tecnologicamente e fisicamente também. As pessoas começaram a perceber que tinha que estar com a imunidade melhor. Mentalmente foi mudado, né? Alguma coisa mudou dentro de nós, coisa mudou. Né? Então, assim, mas tinha pessoas que eram atletas e morreram do Covid, mas as pessoas que chegavam nas UTIs, que tinham maior massa muscular, que eram mais praticantes de exercício físico, sobressaíram bem melhor do que os outros. Então, isso foi uma mudança muito drástica, foi o pós-Covid. As pessoas aderiram muito ao exercício físico, não só indoor, mas também ao ar livre. Começou-se muito essa tendência pós-Covid. E o sedentarismo, então? As pessoas sedentárias, elas têm mais chances de desenvolver essas doenças? Com certeza. A pessoa sedentária, ela tem mais chance de desenvolver praticamente todas as doenças degenerativas. Diabetes, hipertensão, as doenças do cérebro, muito maior em pessoas que são sedentárias. E ela demora, uma pessoa para sair do sedentarismo, são 90 dias de atividade mínima 3 vezes por semana para ela sair do sedentarismo. Então, muita gente questiona isso aqui. Eu fui lá um mês, tive resultado, eu saí. Já ouvi isso demais. Um mês não dá resultado. Não, fiquei lá 40, 50 dias, virou nada, né? Pra que... A pessoa tem que ter uma persistência, Justamente. Doutor Bruno, ou não? Tem que ter uma persistência. Esse é um dos problemas que nós enfrentamos ainda hoje. Claro, as academias, o exercício físico, ele aumentou muito a frequência. Mas esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, principalmente dentro das academias. A pessoa chega, aí ela começa a sentir aquelas dores musculares e ela para o exercício. Ou então ela fala assim, eu tô lá tem 60 dias, não vi resultado. Gente, vocês, a Bia treina musculação, eu também adoro fazer musculação. A musculação, ela demora muito pra você ver resultado. Sim. Pra você ver resultado estético. Pra você ver aquela mudança estética drástica ali. Mas o problema é esse. Todo mundo quer já fazer uma semana e já tá bonito. É o estético, não tá pensando na saúde. Na saúde mental, na saúde física. Aí sabe quando que a pessoa percebe? Ela tá treinando, ou então ela está treinando lá já tem 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não vi diferença nenhuma. Aí ela vai fazer os exames lá, o check-up. Aí o médico fala, nossa, você tá com a saúde de uma criança. Mas por quê? Aí a pessoa ainda fala assim, mas por que será? O que será que eu fiz? Não sabe Não ver que é o lembra, exercício. não lembra que tá fazendo exercício. Isso mesmo, E a pessoa, verdade. aí o médico fala, nossa, você tá parecendo uma criança, sua saúde aqui. O que é isso? Não, Olha, e eu conheço mesmo. várias pessoas que, depois da prática do exercício físico, tirou o remédio da pressão e o da Justamente. diabetes.
Justamente. mesmo, você no consultório ainda vê com Isso é muita frequência, não é das verdade? maiores vantagens hoje, que a maioria das pessoas, hoje essas doenças são muito presentes, você sabe muito bem disso. O diabetes, a É hipertensão. corriqueiro, É né? quase que comum. Quase que comum, né? E o exercício físico, ele consegue retirar esses remédios. Sim. Literalmente, ele retira mesmo e fala assim, olha, tava tomando beta-bloqueador, né? Losartana, por exemplo, e a pessoa retira. E o colesterol também. Também. Tem Olha aí, uma gente. mudança significativa. Olha aí, nós estamos aqui hoje, ó, nesta sexta-feira, com o Dr. Bruno Barros, falando um pouco sobre neurociência e atividade física. Gente, o assunto tá tão bom que nós ficaremos aqui hoje o dia inteiro, aconselhando a gente, colocando vergonha na cara da Verônica. Eu já, Viu? eu já Né, queria que ele Verônica? ficasse aqui pra falar do sono. Vai voltar e nós vamos pegar no pé dele para ele voltar. Então, vocês fiquem ligados que o papo tá muito bom e a gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o Dr. Bruno Barros falando um pouco sobre neurociência e atividade física. Gente, papo muito bom e papo muito pertinente. Eu quero te perguntar, Bruno, o seguinte. Assim, antigamente, né, a gente tinha muito receio de colocar nossos filhos para fazer musculação. Ninguém colocava. Ia colocar, já estava com 20 anos, 20 e poucos, que você ensinava. Geralmente a gente coloca só no balé, no karatê, na natação. Isso. Eu posso colocar... Com quantos anos que eu posso inserir meu filho dentro de uma academia para praticar musculação? E outra coisa também. O meu pai, que é idosinho, que tem ali 70 anos, às vezes tem algum problema, alguma comorbidade, também pode ir? Posso levar junto comigo ou não? Perfeito. São duas perguntas muito importantes. Hoje, a criança... É importante que ela esteja presente no exercício físico. O que eu costumo falar? Os pais vêm me perguntar, Bruno, a partir de quantos anos que eu posso levar? A criança, ela deve fazer o desporto? Deve sim, jogar futebol, jogar vôlei, jogar trabalhos em equipe, basquete, karatê, muito importante, lutas. Eu sou suspeito que eu venho das lutas também, minha origem. Mas as lutas são muito importantes também. Mas o que acontece? A musculação é extremamente importante. A partir do momento que a criança, que ela leva para musculação, para a sala de musculação, que ela consegue fazer o exercício, 8, 9, 10 anos. Ontem mesmo a mãe perguntou para mim, falou, meu menino tem 18, será que já pode? Eu falei, você pode trazer com 10, com 11, 12, pode. Já podia ter levado há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Então pode, como deve fazer, vai melhorar muito. Ele já vai entrar prevenindo essas doenças do cérebro, ou seja, hoje em dia a gente sabe que os nossos adolescentes hoje, por excesso de tela, muita ansiedade, né? São jovens muito ansiosos, muitos problemas aí, porque a informação é muito rápida. Então o exercício físico vai ser um escape que vai ajudar muito, além de prevenir tudo que nós estamos falando aqui. Né? O tônus muscular num jovem, numa criança é muito melhor, vai melhorar a parte motora dele, vai acertar muito mais. Essa criança, ela vai crescer já com estrutura, quando estiver um jovem adulto, com a estrutura já bem formada, óssea, postura nem se fala, tanto que a musculação, ela acerta a postura da pessoa. Então o que não deve ser feito na sala de musculação com a criança? É levar em um local que não tem um profissional habilitado. Aí tem que ter um acompanhamento. Sim, um profissional que saiba o que esteja fazendo. Isso é muito importante, né? Você falando aí, né, da coordenação motora, o meu filho mais novo, todos eles não têm muita coordenação motora, mas o mais jovem, ele não tem de jeito nenhum. E eu percebi, tem um ano que eu coloquei na musculação, o tanto que melhorou a coordenação motora dele. O andado dele mudou. Doutor Bruno, juro por Deus. Porque hoje em dia as crianças, elas tendem a andar pra frente. Curvados pra frente. Meio pra frente, não é verdade? Justamente. Ou por causa das telas, ou tem muita vergonha, Justamente. que é isso, que é aquilo, né? A musculação trouxe uma postura para ele diferente. Eu tenho certeza que vai melhorar cada vez mais. Ele já olha no espelho hoje e já fala assim, ó, meu shape. Não, mas tô shapeado, né? Tá com a barriguinha, mas ele tá de shape. Ou seja, já tá fazendo bem até mentalmente pra ele. Por quê? Porque ele tá acreditando nele, né? A autoestima dele tá elevada. Isso também é muito importante, então, né? Esse tabu, ele deve ser quebrado. Está sendo cada vez mais. Deve ser quebrado. A criança, o jovem, ele deve procurar a sala de musculação, sim. Procurar um profissional habilitado, que saiba fazer o trabalho. O que a gente tenta prevenir? Exercício. Hoje, a musculação, ela tem uma gama tão grande de exercício dentro da sala que você não precisa te preocupar
preocupar, os pais não têm que ter preocupação. Um profissional não vai colocar uma carga nas costas de uma criança para ele fazer um agachamento livre, com peso. Não vai fazer isso, uma Nós carga temos axial. profissionais muito Sim, muito nós bons, temos né? profissionais muito bons. Nossa cidade é muito bem servida de profissionais, né? São todos estudiosos, todos bem preparados para receber o público. Sim. Né? Então isso aí deve ser procurado. Os benefícios são enormes, deve procurar sim. Vai melhorar até para estudar, até na Olha escola. aí, gente. Agora o idoso também, isso vem mudando, as academias estão cheias de idosos aí. Muito importante. Meu pai faz musculação. Eu pego no pé dele, por que ele não veio na academia ontem? Porque eu sei a importância. Que vai sempre melhorar a mobilidade dele, ele vai manter ou vai melhorar a mobilidade dele. Minha mãe também faz musculação. O ideal é que o idoso faça musculação. O idoso é resistente. É, né? o idoso é Até resistente. você colocar na cabeça dele ali ele precisa. que ele precisa, ele é resistente. Mas depois que ele adere àquele ali, ele passa a gostar e eu vejo que o compromisso dele é maior do que o nosso. Justamente. Não mais, é mesmo? Justamente. E uma outra coisa também que a gente tem que falar pro idoso. O idoso, ele vai pra academia, vai fazer exercício, ele tem que fazer força. Tá? Não é só chegar lá e fazer aquele exercício leve. Não, depois que ele passar... Por isso que o profissional é importante. Depois que ele passar por aquela primeira parte da musculação, adaptação e tudo mais, ele tem que colocar ele para fazer força. Quanto mais ele fizer força, mais ele vai prevenir queda, mais ele vai aumentar a massa muscular. Então ele não tem que manter ali só por manter, não, de jeito nenhum. Ele tem que fazer força. Ele Aham. tem que chegar lá e empurrar aquelas cargas lá mesmo, claro, dentro da sua individualidade biológica, é claro, dentro do que ele consegue fazer, mas ele deve fazer força. Para isso que os profissionais são importantes. Talvez ele não consiga fazer um tipo de exercício, fazer força, mas um outro ele consegue. E isso vai compensar muito o padrão de movimento, vai melhorar a autoestima dele, vai melhorar, são vários aspectos. São inúmeros aspectos que vai melhorar no exercício físico. Olha para aí, o idoso. gente. Nós estamos terminando aqui esse papo maravilhoso com o Dr. Bruno Barros. Ele vai voltar. E na volta dele, eu já tenho um tema, gente. Eu também já Pra tenho ele, um, então vai tem ter que ser voltar dois. duas vezes, viu? Eu volto. Ó, vai voltar, vai Eu ter quero que falar voltar, do não sono. tem jeito, isso. E eu quero falar dessas doenças que você falou, que são a Bipolaridade. depressão, a bipolaridade, a ansiedade ligada à neurociência. Então, Perfeito. você já faz o compromisso Pode com a deixar, gente, né? pode deixar. Mas antes da gente terminar esse programa, que foi maravilhoso, eu quero que você faça uma conclusão sobre esse assunto que nós falamos, por favor. Perfeito. Primeiramente, agradecer a vocês, né, pelo convite. Estou sempre à disposição quando necessário. E o vínculo de neurociência com exercício físico, ele é extremamente importante. As pessoas devem procurar o exercício físico para melhorar a mente, para que ela esteja cada vez com a mente mais saudável, para que ela regule todos esses neurotransmissores que nós comentamos aqui. Ela tem que tratar o exercício físico como um tônus para o cérebro, como uma melhoria gradativa e permanente para o cérebro, sabendo que cada vez mais os benefícios que ela vai ter para a mente dela, para todas as doenças que estão, além de prevenir, evitar as doenças, ela vai estar fazendo um benefício a longo prazo. Então, a neurociência com o exercício físico é um casamento perfeito. É uma junção que vai unir o útil ao agradável, além de fazer exercício físico que gera prazer, que nós falamos aqui, ainda vai gerar um cérebro mais saudável, um cérebro que vai ter maior longevidade. Olha aí, gente. Muito bem. Muito obrigada pela participação. Eu que Dr. agradeço. Bruno, foi um prazer receber você aqui. Eu espero realmente que você faça esse compromisso e volte. Na Ó, hora. já Sim. temos 2 temas, então já são mais 2 programas aí. Patrícia vai pegar no seu pé. Tenho certeza. Um beijo pra você e Obrigado, obrigada. obrigado. Muito Obrigada, obrigado. galera. Até Obrigado. mais.